Bom, pessoal, então boa tarde a todos. Bem-vindo à oitava aula do curso de eletromagnetismo do CBPF. Eu sou o Gustavo Levi, o monitor da disciplina. O professor Lael pediu para eu apresentar para vocês uns slides baseados num paper que a gente publicou da Revista Brasileira de Ensino de Física, que são das equações de Maxwell e teorias de Young-Mills. É um paper que celebra, né, os 70 anos do artigo original do Young e do Mills em 1954. É, então, assim, eu tentei dar uma resumida no artigo que está no referendo, não tem um link direto. É, então, tentei dar uma resumida, tentei ser um pouco mais didático também. Tem algumas coisas que talvez não todos tenham visto, mas é lógico, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento, ou se quiser me perguntar no final, aí fica a cargo de vocês, tá? É, bom, então, como eu comentei, né? Em 1954, o Young e o Mills eles fazem um artigo que revoluciona basicamente a concepção ali da descrição da matéria, que já vinha tendo uma construção no decorrer dos anos. E assim, a gente aqui quis fazer uma abordagem partindo das equações de Maxwell até chegar a esse formalismo. Então aqui eu montei um sumário, né, praxe de apresentação, onde eu falo uma introduçãozinha, uma contextualização histórica que é muito importante. Aí a gente passa para as equações de Maxwell, eu defino o que eu uso aqui, basicamente. A gente fala um pouquinho sobre teoria de grupos e teorias não abelianas, explico o que seriam essas teorias não abelianas. O método que a gente utiliza na construção dessas teorias de Young-Mills, que é o método de Noether. A gente formula, né, as equações de Maxwell não abelianas. A gente vai ver que vai sair uma derivada covariante de Gauge, né? E a energia e o momento das ondas, né? Além das considerações finais, eu acho que podem ser nomes até um pouco que vocês não tenham visto, mas eu acho que no decorrer do da apresentação, acho que a gente consegue ir visitando, e eu acho que todo mundo já viu um pouquinho dessas coisas indiretamente, né? Bom, aqui é basicamente só o print, né, do que seria esse artigo também, que é a Revista Brasileira de Ensino de Física, é uma revista brasileira. Ela é bastante importante, assim, ela tem, na sua área, ela não é da área de pesquisa, ela é da área, se eu não me engano, da educação, ela tem um fator de impacto bem alto para isso. É totalmente de graça, o editor é o Salinas, né? Silvio Salinas, que tem aquele livro de mecânica e estatística. Eu acho que é importante, assim, a gente publicar lá ou fazer alguma contribuição, que seja, ler alguns artigos. Tem coisas lá interessantes, assim, não talvez novas, mas às vezes de uma outra abordagem ou muito bem explicadas. Então, eu acho que deveria ser um pouco um foco, assim, das pessoas, pelo menos no começo, assim, da pós-graduação, a gente consegue pegar bastante coisa ali, né? Bom, então vamos partir para a contextualização histórica. Como a professora Lael diz, né, a gente tem essa ideia que as coisas surgem do nada, que tem ideias geniais do nada. De certo ponto, é, as ideias geniais acontecem, mas existe uma construção histórica, né, uma construção física para aquilo ali. Então, assim, eu aqui resolvi colocar uma contextualização bem breve, assim, resumida do que chegou até as equações de Young-Mills, né? Então, a gente tem ali no final do século XIX, em 1897, o Thomson, né, descobrindo os elétrons através dos raios catódicos. Acho que são coisas que a gente aprende na graduação. A gente tem o começo das partículas na matéria. No começo do século XIX, a gente tem o Dalton também, aquele modelo da bola de bilhar e tudo, mas isso está muito no começo do século. O Thomson já está mais para o final e ele já
descobre o elétron propriamente. E aí, aqui entre 1897 e 1911, a gente tem umas contribuições bem importantes que eu não chego a citar, porque que a gente está querendo mais voltado à matéria, né? Mas em 1900 a gente tem o Planck, o trabalho da radiação do corpo negro, né? A gente tem em 1905 o Einstein, movimento browniano, efeito fotoelétrico. Em 1915 a gente tem a própria relatividade geral. Então, nesse meio tempo aqui a gente tem umas contribuições bem importantes. Mas para a matéria, em 1911, a gente tem o Rutherford, né, descobrindo que o núcleo atômico e que ele é carregado positivamente para aquele experimento de folha de ouro, que ele incide raios e aí uma parte desvia, outra parte passa, né? O Rutherford foi aluno do Thomson, então assim, eles eram de Cambridge, se eu não me engano, então era uma escola que se sucedia, né? Então ali ele já descobre que a matéria era composta por um núcleo atômico e ele era carregado positivamente. E aí, em 19, o próprio Rutherford descobre que dentro desse núcleo se tinham prótons, né? E por isso que o núcleo era carregado positivamente. E aí, em 1924, a gente tem uma contribuição bastante importante do Luiz de Broglie, né? Sobre as ondas de matéria. E assim, o que culminou depois na criação da mecânica quântica, com lá desde o Planck em 1900, o efeito fotoelétrico e aí a dualidade de onda-partícula com Einstein, o Luiz de Broglie em 24, e aí de 25 a 28 a gente tem a elaboração em si da mecânica quântica como a gente conhece hoje, né? Com o Heisenberg, o Dirac e o Schrödinger, né? Cada um apontando para um lado. O Schrödinger ele trabalha com a sua equação de movimento, né? Os estados evoluem no tempo. O Heisenberg ele também tem sua equação de movimento, mas são os operadores que evoluem no tempo, né? E o Dirac, com a sua equação de movimento, é uma equação espenorial, trabalha com fermions ali. Então, os três levam a contribuições que formam a mecânica quântica do jeito que a gente conhece hoje em dia. Então, assim, desde 1897 até 1928, né, nesses 31 anos, a gente tem a matéria que não se conhecia nada sobre ela. Ela é composta de elétrons negativos, o núcleo é positivo, as partículas podem ser ondas, podem ser matérias, a gente consegue descrever elas por probabilidade, sabendo posição ou momento, pelo princípio de incerteza. É uma evolução muito rápida ali, somente em 31 anos. Mas essas contribuições não param, né? Porque em 32 o Chadwick descobre o nêutron, outra partícula ali dentro do núcleo atômico. Em 32, os trabalhos do Dirac, né, levam o Anderson a descobrir a antipartícula. Os trabalhos do Dirac eles poderiam ser interpretados que existiam partículas e toda partícula tinha uma antipartícula que tinha massa e spin igual, mas tinham cargas opostas, né? Isso é o caso que acontece com o elétron e o positron. O positron tem a carga positiva e o elétron carga negativa, mas eles têm a mesma massa e o mesmo spin. Então, a gente consegue mudar totalmente a ideia do mundo que a gente vive com essas concepções microscópicas da matéria, né? E aí, em 34 e 35, a gente tem o TAM e o Yukawa, né? Aqui, para mim, é o que eu acho que eu considero como sendo a origem da teoria de Yang-Mills, ou pelo menos o pensamento que levou eles a formular, porque o TAM e o Yukawa, eles pensam como que funciona a interação entre o nêutron e o próton ali dentro do núcleo atômico, né? Eu não tô voltado ao confinamento, estou voltado à interação entre essas duas partículas ali dentro. E bom, na física a gente tem duas formas de fazer as coisas. Uma é aproximando, né, fazendo expansão, e a outra é trabalhando em cima de teorias que já sejam bem sucedidas. Nesse momento, aí em 34, 35, a gente tinha algumas teorias já bem fundamentadas, né, bem estabelecidas,
que era o eletromagnetismo e a termodinâmica, que isso já vinha desde o século XIX, né? Já quando começa no século XX, essas duas teorias já são a base de tudo. Tanto que eles achavam que o problema do corpo negro seria um problema que daria para ser resolvido com eletromagnetismo e termodinâmica, e aí, tipo, daria tudo certo ali, e com a física que a gente tem, a gente conseguiria explicar. Na verdade, a gente viu que a gente precisou de uma nova teoria, aumentou muito mais os problemas, então não foi o que aconteceu, né? A gente tinha a relatividade geral como uma outra teoria lá desde 1915, e a gente tinha a mecânica quântica, né? Dessas teorias, do jeito que o Tan e o Kawa pensavam, né? A teoria que mais era parecida era o eletromagnetismo de Maxwell. Por quê? O eletromagnetismo ele é uma teoria mediada por um bóson, que é o fóton, né? O fóton é um bóson de massa zero, spin 1, que faz a mediação da teoria do eletromagnetismo. E o Tan e o Kawa viram, né, que essa teoria que eles estavam propusendo da interação entre o nêutron e o próton dentro do núcleo atômico deveria ser mediada por um bóson escalar, né, escalar porque tem spin zero, e pelas suas contas deveria ser sem massa. Só que, a princípio aqui, por mais parecido que fosse com a teoria do eletromagnetismo, que também era um bóson sem massa, esse termo sem massa dava muito problema, porque a gente sabe, né, por exemplo, até do átomo de hidrogênio, que a massa ela é inversamente proporcional à distância. Então, a gente não ter massa, o bóson escalar não ter massa, era um problema muito forte para conseguir fazer interações de curtíssimo alcance, que é ali o núcleo atômico, né? Então, isso já era um problema dentro da teoria. Esse bóson escalar sem massa, eles acabaram não vendo na natureza, porém, em 1947, né, foi encontrado um bóson escalar massivo dessa vez, pelo Cesar Latte, que é o meson pi, né, o pion. Então, por mais que a teoria deles fosse de um bóson escalar sem massa, eles já viram que isso na natureza não tinha, mas tinha um com massa. E eles já sabiam que a massa era um problema para essa teoria. Mas eles não tinham formas de resolver isso nessa época, né? E aí a formulação do Yukawa ainda tinha um problema, que o Heisenberg ele trabalha com o spin isotópico, né, ou também chamado isospin, que é um número quântico da matéria. E o Wigner, que é um outro físico, prova que teorias deveriam conservar esse número quântico de isospin. A teoria do Yukawa não conservava esse número quântico. Então, assim, o Yukawa via que a teoria dele não estava conseguindo descrever bem as interações fortes, né, que eram interações ali do núcleo. Então, eu não sei se o Young e o Mills tiveram esse pensamento, essa pergunta, mas é a pergunta que eu acho que se faz, né? Que e se ao invés da gente tiver um bóson escalar sem massa, a gente tiver um bóson vetorial, que por algum motivo ele se torna massivo e ele precisa conservar isospin. Então, o Young e o Mills, né, em 1954, fazem uma teoria baseada nessa pergunta, de um bóson vetorial que se torna massivo e conserva isospin. Uma outra formulação ela é proposta pelo Shaw na sua tese de doutorado, orientada pelo Salam, lá em Trieste, mas ele não publica nos periódicos, ele apenas defende, ele apenas bota na sua tese, então por isso que a teoria é de Young Mills e não de Young Mills Shaw, ele não publicou, então paciência. Então o Young Mills eles fazem uma teoria que conserva o isospin, só que esses bósons vetoriais continuam sem massa. Eles continuam não sabendo explicar desde 54 isso. E então o Young e o Lee em 56, trabalhando com interações fracas, né,
eles veem que essa teoria ela viola a simetria de paridade e viola justamente para conservar a relatividade restrita, né? A simetria de paridade é basicamente, de uma forma bem simplória, não conservar que x vai em menos x e que p vai em menos p, né, ao momento. Então, eles percebem que as interações fracas violam isso. E 3 pessoas aqui, o Salam, Glashow e o Weinberg, eles, a partir desses trabalhos do Lee e do Yang, eles tentam fazer uma teoria de Yang-Mills, que já tinha sido publicada, né, em 54, só que para essas interações fracas que violavam a simetria de paridade. Eles estavam tentando entender como as autointerações ali de teorias fundamentais, né, explicariam alguma coisa dessa simetria de paridade ou coisas do tipo. Só que, tanto nas físicas de interações fracas, do Salam, do Glashow, do Weinberg, quanto na teoria de interações fortes, dos bósons mediadores, não tinham massa ainda. Eles continuavam sem conseguir explicar como tem um mecanismo que você tem um bóson sem massa e ele passa a ter massa. E bom, quem explica isso, né, é o mecanismo de Higgs. O Higgs, nesse tempo, ele tem os seus trabalhos publicados, né, ele que veio a falecer esse ano, e o mecanismo dele é justamente o mecanismo que dá massa para esses bósons mediadores das teorias. Então, isso resolve o problema deles. As teorias, tanto do Yang-Mills para as interações fortes, quanto do Salam, do Glashow, do Weinberg para as interações fracas, elas estavam ali corretas. Elas só faltava uma coisa que ninguém sabia no momento o que era, que era exatamente o mecanismo de Higgs, né? Então, assim, hoje, a partir do conhecimento da teoria do mecanismo de Higgs, as teorias de Yang-Mills elas são as melhores descrições para as interações fundamentais que a gente tem. O modelo padrão ele é baseado bastante em cima das teorias de Yang-Mills, porque a QCD é uma teoria de Yang-Mills, onde os bósons mediadores são os gluons, né? E as interações fracas, quando elas estão acopladas com o eletromagnetismo, né? Elas também são teorias de Yang-Mills, onde os bósons mediadores é o W+, o W- e o Z0. Então, as teorias fundamentais, as interações fundamentais, elas são descritas por teorias de Yang-Mills. Então, e dá para perceber que era um tema bem quente, né, naquela época, porque quase todas as pessoas que tiveram um nome aí mencionadas por mim foram ganhadores de prêmio Nobel. Então, eu acho que ali só o Tan não ganhou o prêmio Nobel e o César Latte, que teve o prêmio Nobel basicamente roubado. O resto, todos eles foram laureados. Então, eram temas bem importantes ali, porque justamente queriam saber como funcionava a matéria, né, na sua forma microscópica. Então, bom, passando essa parte de contextualização histórica, vamos formular uma teoria de Yang-Mills de interações fundamentais a partir das equações de Maxwell. A gente vai partir das equações de Maxwell aqui, que são equações, é uma teoria muito bem fundamentada, é o que a gente chama de teoria abeliana. Para quem nunca ouviu falar o termo abeliano, é uma teoria que basicamente você tem a comutação dos termos dela, né? O comutador dá igual a zero, e a gente vai dessas equações partir para uma teoria não abeliana, onde a gente vai ter uma autointeração do fóton. Bom, eu defino, né, as equações de Maxwell como essas equações 1, 2, 3 e 4. Aqui eu não considero a corrente na equação de Ampère-Maxwell, mas é indiferente para o nosso questionamento. A equação de Gauss, eletricidade, eu também poderia considerar que eu estou no vácuo, né? Então o divergente de E poderia ser igual a zero. E eu vou trabalhar com os potenciais aqui. Os potenciais eles vão ser os atores principais das teorias,
Porque os potenciais a gente erroneamente considera que eles não têm a física do problema, o que não é verdade, né? O efeito Aharonov-Bohm, o efeito Aharonov-Kasher são efeitos que mostram que graças aos potenciais a gente tem aqueles efeitos ali sendo demonstrados quanticamente. Então pensar que os potenciais dos campos elétricos e magnéticos não têm física é equivocado, né, de certa parte. Mas, bem, eu vou definir o campo elétrico, né, como divergente, o menos o divergente de um campo do potencial escalar, menos a derivada temporal do potencial vetor, e B como sendo o rotacional do potencial vetor de forma padrão, né? E aí, as equações de Maxwell, elas têm uma propriedade importantíssima, que é a invariância de gauge, a invariância de calibre, né? Que a gente tem campos φ e A, e a gente pode definir campos φ' e A', e esses campos φ A, eles vão nos campos φ' e A'. Isso quer dizer que os campos E' é igual ao E e o B' igual a B. Então, por exemplo, voltando aqui rapidinho, né, a gente tem essas equações 5 e 6. A gente considera um campo E' aqui, que é menos um divergente de φ' menos a derivada temporal de um campo A'. E aqui na equação 6, um B', que é menos o rotacional de um A'. Se a gente substituir isso nas equações de Maxwell originais, a gente encontra as mesmas equações. Isso quer dizer que se preserva a invariância de gauge. Isso é muito importante. É uma das propriedades centrais das equações de Maxwell. Elas serem invariantes a isso. Só que isso se dá também por elas serem abelianas, né? E a partir do momento que a gente queira construir uma teoria de Yang-Mills, que são teorias não abelianas, a gente vai justamente quebrar essa invariância de gauge. Os campos φ A ou φ' e A' não são mais a igualdade entre eles, vão ter termos extras, né? Bom, e o que seria, né, as teorias não abelianas que eu estou comentando? A teoria não abeliana, de uma forma bem simplória, ela satisfaz a equação 8, né? Que é um produto de A vezes B. Só um momentinho. Pronto. As teorias não abelianas, elas satisfazem que o produto de um termo A vezes um termo B é diferente de B vezes A, né? Então, isso que está querendo dizer que A e B não comutam. Isso aqui vão ter implicações importantes nas nossas teorias, porque eu botei aqui um exemplo do que seria não comutar, o que a gente poderia fazer nessa equação 9, né, que a gente vai ter um parâmetro θA, um parâmetro θB, ele vai ser alguma coisa que é ABC de um θC. E a gente vai construir nossas teorias a partir das equações de Maxwell, utilizando esses conceitos aqui. E teoria de grupos. Bom, antes da gente realmente colocar a mão na massa, porque até agora foi contextualização histórica, apresentação das equações de Maxwell e o que seria, né, uma teoria não abeliana, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho o método que a gente utiliza para construir essas equações de Yang-Mills. Esse aqui não é o único método utilizado na literatura, existem outros. O próprio professor Elael, num curso de Yang-Mills que é dado esse semestre no CBPF, ele faz utilizando um conceito de primeiros princípios, é um outro método, mas no final a gente vai sempre chegar na mesma coisa, né? Porque a gente sempre precisa chegar na mesma coisa, senão algum método tá errado. O método que eu vou utilizar aqui é o chamado método de Noether, que vem lá do teorema de Noether, do teorema de conservação que a gente aprende lá no formalismo lagrangiano. É um método que é bastante utilizado na literatura, assim, desde 74, na verdade, é feito papers em cima desse método, né, lá com, por exemplo, o Stanley Deser, que ele faz isso para relatividade geral, e ele chega naquele termo da raiz de menos g através desse método. É um método também bastante utilizado na supersimetria, na supergravidade, que são teorias além do modelo padrão.
a gente vai partir de um lagrangiano livre de uma teoria, que no caso, como é Maxwell, vai ser o lagrangiano livre do eletromagnetismo, e a gente vai gerar autointerações entre os campos ali, né? Porque a teoria de Yang-Mills é uma teoria que gera autointerações entre os seus bósons vetoriais. A forma de gerar autointerações é o que a gente chama de correntes de autointeração. E para isso a gente vai precisar de um pouquinho de teoria de grupo e formalismo lagrangiano, que a gente vê, acho que lá na metade da graduação a gente vê um pouquinho, mas também a gente aqui vai ser coisas bem simplórias. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre teoria de grupos, né? Aqui a gente vai definir, por questão de conveniência mesmo, os multipletos, né? A gente tem os potenciais A e Φ, então a gente vai definir multipletos. A com subíndice I e Φ com subíndice I. Esse I ele vai de 1 a N. Por isso que eles são multipletos ou também chamados de N-pletos. Se I fosse igual a 1, a gente seria um singleto. I igual a 2, a gente seria um dupleto, e assim sucessivamente. Como a gente está criando uma teoria não abeliana, a gente... Aquela invariância de gauge que as equações de Maxwell tinham, elas vão ser quebradas. Então, antes, o φ' ia no φ e o A' ia no A. Agora não. Agora, o φ' e para ele ir no φj, ou o A' ir para ir no AJ, eles vão ter um termo na frente, um terminho R. Esse terminho R, eu não vou entrar aqui no que significa um grupo de Lie, ou uma álgebra de Lie, mas, basicamente, esse terminho R, que está em termos de I e J, né? Eles são representações do grupo, né? Então, esses I e J sendo representações do grupo, por ele ser um grupo de Lie, essa função R nada mais é do que uma exponencial, uma fase. Uma fase qualquer, como a gente vê bastante nos cursos de mecânica quântica, as coisas serem feitas numa fase, e por isso elas, muitas vezes, elas são invariantes, né? Então, essa exponencial, ela vai ser um termo izinho aqui, ômega A GA. Ômega A é o que a gente chama de parâmetro arbitrário de x, parâmetro do grupo. Realmente é uma função de x, onde vocês vão ver que não vão ter problema nenhum dela. Mas esse GA aqui ele é importante. Os GA eles são os geradores do que a gente chama da representação fundamental em SON. Aí aqui eu concordo que tem muitas coisas, né? Mas um grupo, para você considerar que alguma coisa seja um grupo, pela matemática, ela são quatro. Ela tem que ser válida em 4 coisas. Comutatividade, ela precisa ser unitária, ela precisa ser fechada. Eu não vou entrar muito nesse ponto. Mas todo grupo ela tem 3 representações: a fundamental, a complexa conjugada e a adjunta. Aqui a gente está na representação fundamental, que é a representação mais simples. Em SON, o que é o SON, né? É o grupo especial unitário, né? Basicamente, são matrizes unitárias de determinante 1, complexas, n por n. Esse n é justamente o tamanho da matriz. Se fosse SU2, serão matrizes 2 por 2. Se fosse SU3, matrizes 3 por 3 e assim sucessivamente. Esses geradores, elas têm essa característica. E então, a gente, como bons físicos, nós vamos fazer a teoria de perturbação nessa função R e J, né? Essa função do grupo de Lie. Fazendo uma expansão, né, infinitesimal, isso aqui é uma exponencial, série de Taylor da exponencial, 1 mais x ao quadrado sobre 2 e assim sucessivamente. 1 é a nossa função delta, um delta de IJ, porque percebam que quando eu substituir o delta de IJ, se eu fizer uma transformação infinitesimal nessas equações 11 e 12 aqui, né, aplicando a delta em cada um dos lados, aqui vai aparecer um delta de IJ e um delta de IJ. Quando o I for igual a J, a gente tem a invariância de calibre lá das equações de Maxwell original. E isso a gente não quer, porque a gente está justamente tentando fazer um outro caminho, né? A forma não abeliana. Então, a identidade, a delta aqui, a gente vai desconsiderar. Termos de ordem superior, x², x ao cubo,
Também vamos desconsiderar. Vamos pegar primeiro, somente a aproximação de primeira ordem, que é I ômega A GA de J, né? Então, quando a gente fizer a transformação infinitesimal dos potenciais 11 e 12, a gente vai ter um delta de RJ que a gente vai substituir por esse terminho aqui. Apenas isso. Onde GA são os geradores da representação. Bom, fazendo isso, né, infinitesimalmente, a gente tem as equações 14 e 15. Se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, pode falar, mas acredito que basicamente é só a expansão em série de Taylor e substituir aqui. O delta ele funciona como sendo essa transformação infinitesimal, vai ser em cada um dos parâmetros. Então a gente vai ter desses parâmetros daqui. Eu tirei o linha só para porque na literatura é mais comum ser dessa forma. Não muda nada, né? E bom, como eu tinha falado, a gente vai partir de um lagrangiano livre e vai gerar correntes de alta interação. O lagrangiano livre da teoria eletromagnética é o lagrangiano 16, que é 1 meio de A ao quadrado menos B ao quadrado. Aqui, vocês podem talvez perceber que existe o lagrangiano livre em termos do tensor F-mini, né? Nesse trabalho aqui, a gente quis fazer em termos dos campos abertos. Isso gera mais trabalho? Gera, porque geram mais termos. Porém, você consegue observar claramente os potenciais e os campos atuando juntos. Então, assim, a gente poderia partir aqui do lagrangiano de 1/4 de F-mini. O professor Léo também já fez essa... Eu acho que até nesse curso de Young Mills ele fez nesse método aqui, o método de Nether. É muito mais simples. Em 3 slides você conseguiria terminar. Mas a gente vai fazer aberto. E, bom, para a gente partir do lagrangiano livre, né, a gente vai utilizar o princípio de minimação. E aí, para isso, eu vou voltar um pouquinho lá no formalismo lagrangiano, lá da mecânica analítica, né, da graduação, e só relembrar para vocês que o princípio de minimação é a variação delta de S, né, onde S é uma ação. Isso vai ser a delta da nossa densidade lagrangiana. Nossa densidade lagrangiana está aqui dentro, né, em termos dos momentos conjugados Q, Q ponto e T. É uma densidade, então tem que ser integrada em relação ao tempo de T1 até T2 em dt. E o princípio de minimação, ela extremiza a ação, o que não é um nome muito bom, mas isso aqui se torna zero, né? Quando a gente tem um lagrangiano geral, a gente chega nas equações de Euler-Lagrange. Então, é bem tranquilo quanto a isso. Só que o nosso lagrangiano não é esse lagrangiano geral, e sim o lagrangiano livre do eletromagnetismo. Então, a gente vai utilizar a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui embaixo, na equação 17. Aqui não tem os parâmetros de integração, porque a gente não utiliza, né, o que seria esse T1, o que seria o T2. O D4X, para quem nunca viu essa notação, a gente, em teoria quântica de campos, a gente utiliza isso porque é uma componente temporal e 3 espaciais. Apenas eu estou integrando em dt, dx, dy, dz. E o delta vai aparecer aqui, né? O delta, ele basicamente, nesse caso aqui, ele vai ser uma derivada. Ele vai ter o mesmo papel de uma derivada. Então, quando bater no E, que é um E quadrado, vai ser 2E delta E, menos 2B delta B. Só que tem um meio na frente, então vai ficar E delta E menos B delta B. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o delta E pelos potenciais, né? Menos, aqui ó, em cima de novo, delta E vai ser menos o divergente de um delta φ, menos a derivada temporal de um delta A. E o B um delta B vai ser menos o rotacional de um delta A. Só que o delta A e o delta φ, como a gente já tinha visto, eles são exatamente as equações 14 e 15. Então, eu já tenho tudo aqui, eu já defini todos os meus ingredientes para quando eu fizesse a preparação aqui, eu já sabia tudo que eu ia utilizar. Eu estou só substituindo, literalmente, estou só substituindo nesse caso. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero as correntes de alta interação. As correntes de alta interação, elas são obtidas dessa forma. Correntes, como são as equações 18 e 19, elas são dadas por derivadas totais. Então,
A equação 18 ela é a derivada total em relação ao tempo, e a equação 19 é a corrente da derivada total em relação ao tempo. Em relação ao espaço, perdão, a 18, e a 19 em relação ao tempo. Por isso que tem esse zerinho. Então, o que eu falo de derivada total é o seguinte: se a gente tem um nabla de x, eu vou tentar botar esse nabla em evidência, e o x ele vai contribuir aqui. Ele vai ser um desses termos aqui. A mesma coisa para a derivada temporal. Se eu tenho a derivada temporal de uma função, essa função ele vai ser esse terminho aqui. Então, assim, a partir daquele lagrangiano livre, eu gerei essas correntes de autointerações através dos deltas. Os deltas carregam esses termos I, ômega, GA, de J. Eu tive contribuições novas, que é o campo com potencial, o campo B, produto vetorial com o campo A, e na parte temporal, o campo E, produto escalar com o potencial A. Para isso, agora, eu vou gerar uma teoria de autointeração, né? Eu gerei já as correntes, eu preciso jogar isso no meu lagrangiano. A forma de eu jogar isso no meu lagrangiano é: eu vou pegar essas correntes e vou acoplar com os campos, através dessas relações φA GA0 e AA de GA. De GA não, perdão, estou falando GJ, de JA. Esse parâmetrozinho L aqui é o que a gente chama de constante de acoplamento. Basicamente uma constante que vai acoplar o campo com a corrente J. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que para fazer esse acoplamento campo-corrente, eu tive que fazer com que os índices sejam iguais. Se vocês perceberem, aqui a gente trabalha muito com índices. Eu espero que, assim, para todo mundo os índices não sejam um problema, mas basicamente esses parâmetros WA aqui, eu vou considerar eles como sendo 1, porque eles são funções de x. Eu posso considerar eles o que eu quiser. E o índice A ele vai estar ligado ao índice do gerador do grupo, que é o GA. E os campos têm a representação IJ. Só que quando eu acoplo aqui, eu não posso utilizar φI ou AJ ou φJ e AI, porque os índices não estão juntos. Isso quer dizer que eu preciso que, para os índices estarem juntos, eu preciso que o índice da corrente e o índice do campo sejam iguais. Por isso que I igual a A. Isso vai ser um problema para a gente depois, porque a gente não quer isso, já que o A é o índice do grupo e não pode ser dessa forma. Mas a gente vai trabalhar isso depois de um jeito um pouco mais esperto. A teoria de grupos, ela fala pra gente que quando o número de campos é igual ao número de geradores do grupo, né, que são os GA, a gente está numa que a gente chama de representação adjunta, né, em SON, mais uma vez, porque a gente está fazendo tudo em SON. O que isso aqui está querendo dizer? A representação adjunta é que o GA de uma representação BC é a mesma coisa que um menos I FABC, onde esse FABC é a constante de estrutura do grupo. E aí, aqui para vocês podem não estar fazendo a ligação, mas isso aqui vocês já viram em SO2, que é as matrizes de Pauli, né? Os geradores do grupo SO2 são as matrizes de Pauli que a gente está lá na mecânica quântica. A mecânica quântica em si, ela é uma teoria toda baseada em teoria de grupos, só que teoria SO2. Então, lá, os nossos geradores, nossas matrizes 2x2, são as matrizes sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Por exemplo, no SO3, eu acho que vocês não sei se vocês já viram isso, mas são as matrizes de Gell-Mann, que o SO3 ele é baseado na QCD. A QCD é uma teoria de Yang-Mills para SO3. Então, os seus geradores são as matrizes lambdas de Gell-Mann, onde a matriz lambda 1, lambda 2 e lambda 3 é literalmente igual à matriz sigma 1, sigma 2, sigma 3, onde a última linha, a última coluna aqui, ó, são zero. As outras
As outras 5 matrizes subsequentes são diferentes, de fato, né? Até porque elas deveriam ser, mas percebam que são todas matrizes hermitianas de traço nulo. Todas elas são. E por que são 3 no SO2 ou 8 no SO3? Porque na representação adjunta, o número de geradores é n ao quadrado menos 1. Então, em SO2, n ao quadrado é 2 ao quadrado menos 1, que dá 3. Em SO3, 3 ao quadrado menos 1, que dá 8. E assim sucessivamente, até a gente chegar ao SON. No nosso caso aqui, que é a representação adjunta do SON, a gente basicamente tem matrizes n por n, uma quantidade de n ao quadrado menos 1. É só isso. Bom, e aí, esses geradores, que também são as matrizes de Pauli, eles fazem o que a gente chama de álgebra do grupo, que também lá nas matrizes sigma de Pauli elas fazem, né? Aqui a gente tem de uma forma geral que um gerador GA comutador com gerador GB é igual a um I FABC de GC, né? O que eu mostrei lá em cima do grupo não abeliano. Isso acontece a mesma coisa com as matrizes sigma de Pauli. A gente tem sigma I, comutador sigma J é igual, se eu não me engano, é 2IH cortado, epsilon e JK sigma K. No SO2, né, a constante de estrutura é o parâmetro epsilon. Então, por isso a gente tem epsilon e JK. Uma outra quantidade que vale exatamente disso aqui, que todo mundo já viu também, são os momentos angulares, né? Lx, Ly é igual a IH cortado, epsilon de JK, epsilon de x, yz, Lz, né? E aí a gente tem aquelas regrinhas de comutação para momento angular. Todos esses valem da mesma coisa. A estrutura é igual. Só que em mecânica quântica, não sei se é porque não é dado na graduação, não se fala de teoria de grupos, mas é SO2 diretamente ali. Bom, mas sem falar disso, né? Como que fica o nosso lagrangiano de alta interação? Aqui, só voltando um pouquinho, eu tinha um lagrangiano 20, onde que eu vou acoplar as correntes 18 e 19 aqui. E aí eu vi que pela representação fundamental, o meu gerador, a GABC, ele pode ser escrito como menos IFABC. Eu vou substituir a equação 21 nessa equação 18 e 19. Como eu falei, o meu ômega A aqui, WA, eu vou considerar como sendo 1. Vou acoplar na equação 20, né? E aí eu vou ter essa equação 23 aqui, que é o meu lagrangiano de alta interação. Então aqui a teoria está tendo uma alta interação, uma teoria não abeliana, né, partindo de Maxwell. Eu deixei assim claro que é bem diferente, né, do lagrangiano original. No lagrangiano original, o lagrangiano livre é somente esse termo aqui. Então a gente tem 3 novos termos que são produtos de campos com potenciais. E, bom, lá do formalismo lagrangiano, sabe-se que cada lagrangiano tem suas equações de movimento específicas. Então, as equações de Maxwell para esse lagrangiano 23 são diferentes das equações de Maxwell que eu mostrei lá no começo. Então, a gente já está tendo aqui uma variação das equações de Maxwell originais. O lagrangiano, né, ele só permite que a gente obtenha 2 equações de Maxwell, que é a equação divergente do campo elétrico, que é a equação 24, e o rotacional do campo magnético, que é a equação 25. As outras 2 equações, né, que é Faraday-Lenz ou Gauss-magnetismo, são equações que elas podem vir tanto de identidades, quanto do hamiltoniano, quanto do dual. Do lagrangiano a gente só tem essas 2. Mas essas 2 já são fundamentais para a gente. Eu deixei aqui os terminhos em vermelho, justamente para vocês verem que a gente tem o primeiro termo aqui é o divergente do campo elétrico, né, com o parâmetro A. Os 2 termos que vêm subsequentes, né, são 2L FABC, que são constantes. E aí o divergente do campo AB vezes um campo φC e o campo AB divergente com o campo φC. Isso aqui, se vocês forem ver bem, isso aqui nada mais é do que a regra do produto de uma derivada, né?
onde o termo é 2LFABC, ABFC. E a gente tem esse terminho EA aqui, então a gente vai fazer uma coisa chamada, a gente vai definir o campo elétrico no SUN, ele vai ter essa cara, todo em vermelho. Ele vai ser um EA de 2LFABC, ABFC. Porque quando eu aplicar o nabla aqui, né, a divergência, ele vai me dar esse termo, e ele vai me dar esses dois terminhos aqui. O último termo, ele não tem divergente. Então ele vai continuar ali, a gente não pode fazer nada por ele. Já a equação 25, ela tem um rotacional do campo magnético BA, e aqui o penúltimo termo, né, a gente também tem um rotacional, a gente tem uma constante, LFABC, e o rotacional de um termo aqui, né, que é um produto vetorial, entre AB e AC. Aqui, vocês podem se perguntar, mas o produto vetorial entre dois vetores idênticos deveria ser zero. Isso é verdade, mas AB é diferente de AC. Por mais que seja o potencial vetor, aqui a gente está falando de índices diferentes. Então esse terminho aqui não é zero. Tá? E aí, a partir desse vermelhinho aqui, a gente pode definir o campo magnético no SUN. Né? O campo magnético vai ser um BA mais, eu tenho mais aqui, LFABC, desse produto vetorial aqui. Então, aqui a partir desse Lagrangiano 23 de alta interação, a gente consegue obter tanto o campo elétrico quanto o campo magnético em SUN, expressões para eles, né? Quanto duas equações novas para os campos divergente do campo elétrico e rotacional do campo magnético. Só que, como eu falei, né, lá em cima, a gente tinha um problema que era justamente a representação do grupo eram os índices A, e eles estavam ligados entre as correntes J e os campos, né, no Lagrangiano. Isso não pode acontecer porque isso é uma representação do grupo. A representação do grupo, somente os geradores podem ter esse índice. Então, a gente tem que fazer o mesmo procedimento, literalmente o mesmo procedimento, para desacoplar esses índices do grupo. Então, para isso, eu vou considerar um delta AA, uma transformação infinitesimal normal do potencial A com esse parâmetro Azinho, né? E agora eu vou considerar um gerador DEA, um gerador GD aqui, que vai ficar ômega D F DAE de AE, e o campo um delta φA, que mais uma vez o índice do gerador do grupo é o D, ômega D F DAE de φE. E aí, como eu tenho esse Lagrangiano 23 aqui, eu preciso gerar correntes de alta interação para ele de novo, porque eu preciso fazer o procedimento de novo. Então eu vou aplicar o princípio de minimação, né? Eu vou aplicar um delta aqui, que é o que eu faço aqui na equação 28. Eu aplico um delta de princípio de minimação, só que antes era somente esse termo aqui, 1 meio de A quadrado menos B ao quadrado. Agora a gente tem esse termo aqui todo. E a delta, ela, como eu comentei, ela vai ser ela trabalha como uma derivada, né? Então, quando a gente tiver esse campo triplo aqui, né, de φA é B a C, ela vai ser um produto triplo. Então vai ser um delta de φA é B vezes AC, mais um φA de delta de EB vezes AC, mais um φA de EB de delta de AC, e assim vai. Até a gente gerar novas correntes. Essas novas correntes, elas não vão ter mais o parâmetro do grupo A, elas vão ter o parâmetro D. E é isso que vai ser bastante importante para a gente. Para a gente gerar as próximas correntes. Bom, tá tudo certo por enquanto. Alguma dúvida, alguma coisa? Não sei se eu estou indo muito rápido, estou indo muito devagar. Mas vocês podem parar a qualquer momento, tá? Para fazer qualquer dúvida, qualquer coisa. Beleza. Não, tá tudo tranquilo. Mas se você puder compartilhar, não sei, depois o slide? Eu falei que eu vou, no final da aula, eu mando um e-mail para vocês com os slides compartilhados.
Ah, sim, obrigada. Nada. Bom, então voltando aqui, né? A gente. Eu estava justamente falando que as correntes e os campos, para eles se acoplarem lá no primeiro lagrangiano de alta interação, eles tinham aquele terminho A, né? E era do grupo, então isso não podia. Então a gente fez uma transformação novamente agora que o parâmetro do grupo é o GD. E eu vou utilizar o princípio de minimação no nosso lagrangiano, né, que é agora o lagrangiano 28. Isso vai me gerar correntes de alta interações novas, porque eu tenho o termo livre aqui ainda, só que eu tenho termos agora que já tem uma alta interação a partir dessa constante de acoplamento, de estrutura, perdão, FABC, da forma que as novas correntes obtidas, né, que eu chamei de um vetor aqui para espacial, né, e 0, 1 aqui para temporal, que são as correntes novas. Agora a corrente ela vai ter o índice D, e a gente vai ter agora, pelo Lagrangiano livre, vão gerar os mesmos termos que a gente tinha antes. Esses dois primeiros aqui na espacial e esse aqui na temporal. Só que os novos termos de constante de estrutura, né, de acoplamento que a gente tinha, vão gerar esses termos aqui novos, que vão ter campos triplos já direto, né? Aqui são campos, são 2 campos só, e aqui são 3 campos. Isso é um pouco complicado, porque quando a gente acoplar eles ao nosso novo lagrangiano, que é o acoplamento 31 aqui, que a gente vai acoplar da mesma forma como a gente tinha feito antes. Constante de acoplamento, que antes era L, agora eu vou considerar um L'. Por não saber nome, eu poderia dar outro nome. O campo φ D numa corrente D. Só que, mais uma vez, isso aqui agora, a representação do grupo é o A lá de cima, não está mais com a mesma representação. Está numa representação D que a gente considerou. Então, aquele problema está resolvido. Porém, quando eu acoplar essas novas correntes com esses campos φD e AD, que é o que eu vou ter, né, com essa equação 32 aqui, o termo com as constantes de estrutura, eles vão ter campos quárticos aqui, e essas constantes de estrutura vão ser constantes com 2 formas de estrutura, né, onde todos os índices aqui estão somados, tá? Vocês perceberem, todos os índices estão somados. Então, se os índices estão somados, esse índicezinho A aqui não quer mais dizer que é aquele índice do grupo. Porque índice somado, pela noção de Einstein, eu posso chamar do que eu quiser. Eu poderia chamar de A eletromagnetismo, F eletromagnetismo, BC aqui. Não teria problema nenhum. Eu não posso fazer isso em índices livres, tá? Então, como os índices estão somados, eu já desacoplei lá do grupo, lá de cima, o meu lagrangiano 32 é o meu lagrangiano final de alta interação. Porque a gente chama de bósons vetoriais de massa 0 e spin 1, né? Só que a gente ainda tem esses termos de constante de acoplamento aqui, L, L'. Então, aqui eu falo, né, que a gente não tem mais a dependência do índice do grupo, porque todos os índicezinhos estão somados. E essa constante de estrutura aqui, que na verdade está errada, é constante de acoplamento, L' e L, que tem um erro de typo, eu posso considerar como sendo um meio de G para o L' e um quarto de G para o L. Essa consideração aqui, nossa, na verdade, é só para que bata com a literatura, né? A gente, como são constantes, eu posso considerar ela do jeito que eu quiser, né? Então, eu considerando L' como um meio e L como um quarto de G, respectivamente, eu obtenho um lagrangiano 34. Esse aqui é sim um lagrangiano final da autointeração para as equações de Maxwell não abelianas. Essa constante de estrutura G aqui, ela... de estrutura não, perdão, de acoplamento, G, ela é a constante que a gente usualmente utiliza na teoria
na literatura para essa teoria, né? A gente poderia utilizar E para a teoria eletrofraca, por exemplo, é utilizado E. Para QCD, se eu não me engano, é utilizado G também, que são teorias de Yang-Mills, né? Então, bom, a gente tem o nosso lagrangiano final da teoria de autointeração. Aqui está todo mundo autointeragindo. Ainda bem, as equações de Maxwell não vão ser mais as mesmas que eu mostrei anteriormente, as usuais, né? Porque a gente tem um lagrangiano que não é mais usual. O lagrangiano parava aqui. Então, agora é a forma da gente obter as equações de movimento desse lagrangiano. A forma de obter essas equações comumente como a gente vê em mecânica analítica lá, como eu mostrei as equações de Euler-Lagrange lá no princípio de extremização, né? E aí a gente chega nas equações 35 e 36, que são as equações do divergente do campo elétrico e do rotacional do campo magnético, só que agora num formato não abeliano. Num formato não abeliano para os fótons. Aqui eles sempre vão ser acompanhados da nossa constante de estrutura, que é a constante do grupo, né? Porque a gente está numa teoria de grupos em SUN. Nunca se esqueça, em SUN. O lagrangiano sempre gera para a gente essas duas equações, né? A equação de Faraday-Lenz e Gauss-magnetismo, a gente não obtém o lagrangiano, poderia ser o hamiltoniano, ou poderia ser através dos nossos campos SUN, né? Eu tinha definido aquele campo SUN lá em cima, em vermelho. Esses campos são 37 e 38. Eu lembro que eu falei que a equação do campo elétrico era justamente o produto de campos derivada do produto, e o campo magnético era o rotacional de um produto vetorial. É exatamente aquela mesma equação lá de cima do vermelho, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. São essas mesmas equações aqui em vermelho. Por quê? Porque o lagrangiano de alta interação, esse lagrangiano 23, a diferença dele para o nosso próximo que a gente obteve é justamente aquele termo com duas constantes de estrutura, FABC, DAE. Então, esses termos aqui continuam iguais. As equações em SUN do campo elétrico e do campo magnético são iguais. Que são essas aqui, 37 e 38. Então, assim, basta pegar essas equações aqui e aí realmente é cálculo vetorial. Toma o rotacional do campo elétrico 37 aqui, toma o divergente do campo magnético 38B aqui, e aí a gente obtém as quatro equações de Maxwell não abelianas. Essas daqui, né, são as novas equações. Então, assim, percebam que de cara, né, eu estou considerando o vácuo, né, então não tem o termo de corrente e o termo da carga. Eu poderia considerar, não tem problema nenhum. Eu poderia colocar aqui na equação 42, que é a equação de Ampère-Maxwell, um termo μ0 de JA aqui, e aqui a mesma coisa, um ρA de ε0, na equação 39. Mas assim, a gente está considerando o vácuo, não tem problema nenhum. Essas equações, a gente consegue cair no limite de Maxwell, né? A partir do momento que o gerador do grupo for zero, isso quer dizer o GA é zero, então o FABC é zero. Então a gente está numa teoria abeliana. Então esses termos daqui de constante de estrutura todos são zero. E a gente cai nas equações de Maxwell de novo, que é o limite que a gente quer. Assim, graças a Deus que a gente cai nas equações de Maxwell de novo, senão alguma coisa estaria errada. Outra coisa interessante a se ver é que a equação 40, que é a equação da divergente do campo magnético, ele não é só mais igual a zero. Né? A gente poderia passar esse terminho aqui para o outro lado, e o divergente do campo magnético seria igual a menos GFABC de ABBC. Isso aqui, o que isso está querendo dizer para a gente? Que teorias de alta interação não abelianas, né, de Maxwell, podem gerar para a gente monopolos magnéticos. Né? O monopolo magnético é buscado aí desde sempre por muitos físicos. Então, no sentido dessa formulação, é possível ter monopolos magnéticos, gerando através da própria autointeração dos fótons, tá?
Por fim, eu escrevi essas equações dessa forma. Tudo tem um motivo, né? Aqui a gente tem na equação 39 o divergente do campo elétrico é mais uma constante do campo vezes o campo elétrico, né? Mesma coisa aqui na equação 40. Vocês podem perceber que a gente pode definir uma estrutura que parte aqui do nabla, né? Que é nabla mais G F ABC AB. Nabla de F ABC AB. Tudo isso aqui multiplica o B na equação 40. A mesma coisa acontece na equação 39, só que multiplica o A. A mesma coisa poderia ser feita na equação 41 e 42. A gente tem o nabla, só que aqui é um produto vetorial, né, o rotacional, de GFABC a B. E nabla de GFABC a B, onde multiplicam um campo E, aqui na equação 41, e um campo B na equação 42. Do outro lado da igualdade, a gente tem a mesma estrutura, só que ao invés de ser AB, a gente tem um φB, derivada em relação ao tempo de um campo BA, mais um GFABC φB. Derivada em relação ao tempo de EA, de menos GFABC φA é B. Então, a gente tem uma estrutura se repetindo nessas quatro equações. Uma outra coisa interessante, antes de partir para que seria essa estrutura, né, que se repete, é que as equações aqui, tanto dos rotacionais, os campos elétricos e magnéticos se misturam. Isso não acontece com o Maxwell, né? A gente tem que o rotacional do campo elétrico é menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo. E Ampère-Maxwell, o rotacional do campo magnético é menos a derivada em relação ao tempo do campo elétrico. Aqui não. Aqui a gente tem campos elétricos e magnéticos acoplados juntos, porque eles estão na mesma equação, né? É uma outra diferença. Mas agora, que estrutura é essa que eu estava comentando com vocês? É o que a gente chama de derivada covariante de Gauge. Não sei se vocês já ouviram falar, a derivada covariante é uma estrutura muito rica na física, porque diferentes áreas trabalham com ela, em especial relatividade geral, trabalha com derivadas covariantes. E a derivada covariante, que a gente vai definir tanto a 43 quanto a 44, né? A 43 em relação ao espaço, então por isso tem um vetorzinho, e a 44 em relação ao tempo, por isso tem esse tzinho. Ela vai ser um delta de CA em ambos os casos. Isso aqui é por causa de índice. Em relação ao espacial, ela vai ser um GFABC-AB. E a temporal vai ser um menos GFABC-AB. Então, aquelas equações que eu mostrei acima, elas podem ser todas reescritas como essas quatro equações aqui embaixo. Só que, ao invés de a gente estar trabalhando com derivadas nablas e derivadas em relação ao tempo, a gente está trabalhando com o que a gente chama de derivada covariante de Gauge. Essa derivada covariante de Gauge, ela é muito importante porque ela faz o acoplamento mínimo da matéria. Onde, aqui eu não vou mostrar para vocês, mas nesse nosso paper, a gente tem uma área sobre acoplamento com a matéria, onde eu trabalho com equação de Dirac e derivadas covariantes. Lá, os campos eles automaticamente se acoplam com a matéria, porque vocês percebem que as derivadas covariantes elas surgem. A gente não fez nada, eu só basicamente reescrevi isso aqui de um jeito, vou botar o campo elétrico no final, vou botar o campo magnético no final, vou escrever os rotacionais botando os campos no final. Então, ela emerge, né, o que a gente chama as derivadas covariantes. Então, a gente consegue reescrever de um jeito muito mais fácil. Isso aqui é basicamente as equações de Maxwell originais, né? Só troca os Ds por nablas e ΔT, a gente tem as equações abelianas, né? Bom, para finalizar, eu vou fazer, não é bem uma aplicação, mas obter as quantidades fundamentais de uma teoria eletromagnética, que o professor Elael faz nos cursos de eletromagnetismo. Vocês já fizeram com eles lá para Kerrfield Jakiv, para, se eu não me engano, para Axon, né? Que é calcular vetor de point e stress tensor, né? Aqui é a mesma coisa. Só que a diferença é que são
energia em momento de ondas de Young-Mills, de ondas não abelianas. Para isso, para a gente calcular essas quantidades, a gente vai utilizar o que a gente chama de escalar de Young-Mills, né? Que é um singlet do grupo. O que isso significa? O escalar de Young-Mills, ou singlet do grupo de simetria, a gente vai ter que a nossa constante, o nosso gerador do grupo, perdão, GA, ele vale zero. Se o nosso GA vale zero, as nossas constantes de estrutura F, A, B, C valem zero. Então, a derivada covariante, que era delta de CA, nabla mais de FABC, o FABC vale zero. Então só vai ficar um nabla. A derivada covariante de gauge temporal, o FABC vale zero, então só vai ficar a derivada temporal. Então, um exemplinho, né, para ser mais elucidar um pouco melhor, o que é o escalar de Young-Mills? É a gente considerar um campo, uma derivada covariante de gauge em relação ao tempo, sobre o campo magnético BC vezes um BC aqui. Então a gente vai abrir essa derivada covariante dessa forma e vai ter o campo BC aqui. Só que a gente está trabalhando com escalar de Young-Mills. O gerador do grupo vale zero, então esse termo aqui é zero. Se esse termo aqui é zero, a gente tem somente esse termo aqui entre parênteses. Um delta de CA, que esse delta aqui é indiferente também, da própria derivada em relação ao tempo de uma quantidade vezes aquela quantidade. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo a derivada temporal de 1b ao quadrado sobre 2. Porque quando eu fizer essa derivada temporal, isso aqui é um 2b sobre 2 delta b, que é exatamente isso aqui. Esses truques a gente utiliza bastante até em mecânica estatística, né? De eu escrever em termos de logaritmo e tudo. É basicamente o mesmo truquezinho. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque quando eu fizer os cálculos para encontrar o vetor de point, densidade de energia, né, pela equação de conservação, eu vou ter esses termos aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas basicamente, o vetor de point, a gente pega a equação 47, multiplica por um BC aqui em tudo, né, dos dois lados da igualdade. Pega a equação 48, multiplica por um EC aqui dos dois lados da quantidade. Subtrai um do outro, faz algumas manipulações algébricas e a gente cai no vetor de point e na densidade de energia. A gente cai no conservação, né, na equação de conservação. Só que a gente vai cair em termos de escalar, né, de Young-Mills, dos singletes. Então, aquelas derivadas covariantes, elas não são mais úteis para a gente isso aqui. E sim, nabla e a derivada em relação ao tempo normal. Essa equação daqui é a mesma equação que a gente tem em Young-Mills. O vetor de point, né, vai ser o produto vetorial de SC com BC, mesma coisa como a gente tem lá. A densidade de energia vai ser um meio de A quadrado mais B ao quadrado, ou poderia escrever EC vezes EC mais BC vezes BC, poderia ser a mesma coisa se você quiser escrever em termos da componente C. Então, a gente tem as mesmas quantidades que a gente encontra na equação de Maxwell abeliana normal. E, como o professor também já fez algumas vezes no curso, se a gente tem a equação de conservação aqui, do vetor de point e da densidade de energia, né, onde o vetor de point é a conservação de momento, a densidade de energia é a conservação de energia, a gente pode tomar a derivada em relação ao tempo do vetor de point para a gente chegar na equação de continuidade, né, que é a derivada em relação ao tempo de S mais o divergente do tensor eletromagnético de energia e momento, o tensor de tensões, ou em inglês eles comumente chamam de stress tensor para uma parte das componentes. A gente vai emergir naturalmente aquela equação, onde esse T maiúsculo aqui, né, eu estou escrevendo ele como sendo um escalar, sem os índices, né, onde esses índices aqui são os índices do tensor, TMN. Não, isso aqui não é Young-Mills, isso aqui são índices do próprio tensor, né. Ele vai ter a mesma cara aqui, que é essa equação 53, ele tem a mesma cara do tensor eletromagnético de energia e momento das equações de Maxwell originais. A diferença é que não tem esse Czinho, porque o Czinho é justamente o índice de Young-Mills que a gente chama, né? O índice do grupo lá. Aqui, só que os índices estão
todos estão somados, né? Então isso aqui, querendo ou não, são escalares de Young Mills, então por isso que a gente transforma aquelas derivadas covariantes como sendo derivadas usuais, né, que a gente chama. Então, assim, essa era a última parte, né? Eu deixo aqui como considerações finais que a gente fez esse artigo, né? Que acredito eu que vai estar daqui a alguns meses já na internet da Revista Brasileira de Ensino de Física, que é sobre celebrar os 70 anos da teoria de Young-Mills, né? Fazendo o formalismo não abeliano das equações de Maxwell, né? Eu tentei aqui nessa apresentação mostrar para vocês por que o Young-Mills é importante, como ele surgiu, quais foram os pensamentos, os passos que a gente pode fazer para gerar essas equações, né? É lógico que existem outras formulações, outros métodos, eu apenas mostrei um. Acabei entrando um pouco em teoria de grupos, em formalismo lagrangiano e tudo mais, mas eu acredito que eu acho que eu consegui mostrar para vocês que a gente tudo já viu isso lá em mecânica quântica, né? Essas equações, elas surgem naturalmente, tanto o monopolo magnético, como eu mostrei naquela equação do divergente do campo magnético não ser mais igual a zero, também os campos elétricos e magnéticos estarem agora acoplados, interagindo uns com os outros, o que a gente também não vê mais no eletromagnetismo de Maxwell. Como surge, né, naturalmente essa derivada covariante, que é o acoplamento mínimo. Infelizmente, iria fugir um pouco, mostrar como faz o acoplamento da matéria fermiônica ali, como acontece com o elétron mesmo, né, que é algo físico. Mas iria fugir um pouco, assim, iria também ter que trabalhar com equação de Dirac, álgebra de Clifford, quem sabe numa próxima. Mas, assim, saibam que daria para fazer isso tranquilamente, estender e tudo mais. Então, assim, por mim, termino aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Se surgir alguma dúvida depois, também pode mandar um e-mail. Fica à vontade, tá? E eu tô ouvidos aqui.